Olá, boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez nessa nossa live. Desde já, gratidão ao Davi, né, que aceitou o nosso convite, agradecido ao Luiz, que nos passou o contato. Tá, Davi? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Valmir e Cleverson e a todos. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 21, maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens que a tua existência foi acrescentada. O espiritismo mais alto de quantos já manifestaram na Terra aceitou o sacrifício a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o Estatuto Divino, o menor é abençoado pelo maior. Então, essa foi a nossa leitura de abertura. Eu queria convidar a todos agora que participam conosco para a gente fazer a nossa prece, que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, cada um na concepção que faz dele, e possamos também lembrar de todos aqueles nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que se encontram em dificuldades neste momento, seja na saúde do corpo físico ou espiritual. A gente possa, através dessa prece de abertura, unir os nossos pensamentos, a nossa força nessa corrente positiva, para que cada um deles seja atendido neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Pai, nesta live, reunidos em Seu nome, para a divulgação da doutrina espírita. Pedimos a Ti, Pai, todo o amparo e toda a intuição necessária ao nosso irmão Davi, que se propôs a estar aqui conosco nessa noite, trazendo essas informações para nós. Ele consiga, Pai, se expressar da melhor maneira possível, passando todo o seu conhecimento, todas essas informações, e que elas possam trazer reflexões e mudanças em nossas vidas. Pedimos também a Ti, a toda a espiritualidade de luz e aos médicos espirituais, que possa visitar, Pai, cada hospital, cada lar representado aqui nesta noite, possa estar levando a paz, o amor, a harmonia, a tranquilidade, a saúde,
para que todos esses nossos irmãos, Pai, possam se sentir equilibrados, né, energizados, com todos esses magnetismos, essas vibrações benfazejas, para que possa dar continuidade nessa caminhada desse aprendizado que a doutrina espírita traz para nós. E nós estamos aqui toda a semana, divulgando um pouquinho a cada semana, para que todos nós possamos esclarecer as nossas dúvidas e as necessidades que se faz presentes na nossa vida a cada dia. Tendo assim, Pai, pedimos a vossa permissão, a permissão da espiritualidade de luz e ao mentor espiritual lá do Gaeb, Eurípides Bastanov, para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Davi, daqui a pouco eu retorno, fica à vontade, tá? Está bem. Ok, Valmir, muito obrigado. Então, nós vamos iniciando a nossa live, primeiramente agradecendo pelo convite, agradecendo a todos os espíritas aí de Volta Redonda, aqueles que estão também nos assistindo, né? Boa noite para Tânia Murta, para Sandra Silva, a Rosângela Delisposte, Jacira Ferreira, Rosana Granato, Cláudia Maria Domingos e Ana Maria Gomes. Receba o nosso abraço carinhoso, quem está se manifestando na internet ou não, sintam-se abraçados. Nós vamos hoje falar sobre a vida de um grande espírito. Como estávamos falando há pouco com o nosso amigo Cleverson, existem algumas personalidades que abriram caminhos para o movimento espírita que merecem ser relembradas, acima de tudo porque nos servem de inspiração, de exemplo. Portanto, a gente sempre, com muita alegria, a gente relata alguns episódios da vida desse grande homem, Caibar Schutel, que foi um grande divulgador da doutrina espírita no início do século XX. Então, a gente inicia, então, agradecendo pela atenção, pela técnica, né, de podermos trazer algumas imagens, né? A gente começa dizendo que Caibar Schutel, ele é bastante citado em obras que relatam os trabalhos de espíritas brasileiros, né? Uma delas é o Grandes Espíritas do Brasil, né? Escrito pelo Zeus Vantuil, da FEB. Ali temos uma história resumida, né? da vida de Caibar. Um outro livro também publicado pela Federação Espírita de São Paulo, pelo Paulo Alves Godoy, Grandes Vultos do Espiritismo. Caibar Schutel aparece, inclusive, na capa, também é citada a sua história, e Caibar Schutel, ele aparece como um dos personagens da obra Voltei, né, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Irmão Jacó, que se trata de Frederico Figner, uma história bastante interessante. Então, num dos capítulos, ele participa. É muito interessante, quem lê o livro vai lembrar que Caibar Schutel ali compareceu, né, na história. Tem um livro interessante, né, que foi publicado pelo Clarim, que é a editora fundada pelo próprio Caibar Schutel. Essa obra é lançada em 1992, né, pelo médium Abel Glaser, fala sobre Alvorada Nova, é uma colônia espiritual que, segundo a espiritualidade, Caibar Schutel é um dos seus dirigentes, né? Então, para quem não conhece Alvorada Nova, a gente tem algumas citações bastante interessantes de livros muito expressivos, né, como O Nosso Lar, né, no Nosso Lar, primeira edição da série A Vida no Mundo Espiritual, né, pelo espírito André Luiz. Nesse primeiro livro é citada a colônia espiritual Alvorada Nova, e no segundo livro também dessa série, né, Nos Mensageiros, também é mencionada essa colônia espiritual. Mas nós vamos tratar da obra criada por Caibar Schutel, que até hoje ainda existe, que é o jornal O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo. A gente precisa lembrar que Caibar Schutel já foi citado, já tiveram outras biografias, né? Desde os anos 50, né? Já teve uma biografia, foi a primeira biografia de Caibar Schutel, escrita por Leopoldo Machado, né? Um espírita também bastante expressivo,
foi o primeiro, né, incentivador das juventudes espíritas, né, e um livro Caibar Schutel, O Bandeirante do Espiritismo, de 1988, é o mais conhecido, eu diria que é a biografia mais detalhada sobre Caibar, escrita pelo nosso amigo, já falecido, Eduardo Carvalho Monteiro, e Wilson Garcia, uma parceria muito interessante que conta em detalhes a vida de Caibar. Também um livro do Sérgio Lourenço, né, Passagens de uma Grande Vida, outro livro do Aziz Khoury e outras biografias que falam sobre Caibar, ou livros que mencionam histórias relacionadas a Caibar Schutel, né? E em 2018, quando aqui em Matão, nós comemoramos os 150 anos do nascimento de Caibar Schutel, eu tive a oportunidade de lançar mais uma biografia. Essa a gente considera, vamos dizer, um livro-reportagem biográfico, né, porque foi meu TCC de jornalismo, que acabou sendo publicado pelo ID, né, Instituto de Difusão Espírita lá de Araras. Então, como eu estava dizendo, anualmente aqui em Matão, várias cidades vêm até Matão, isso no período de pandemia foi virtual, mas até então dezenas de cidades de todo o Brasil vêm até Matão para participarem desse evento de 2 dias, né, o EAC, Encontro Anual Caibar Schutel. Então, é um momento de confraternização, de estudo, de convivência fraterna, e a gente espera que em 2022 retorne ao normal, porque nesses últimos 2 anos o Orson Peter Carrara, que organizou esse movimento, esse encontro, ele fez virtualmente, né, no ano de 2020 e 2021. Mas vamos contar agora a história do nosso querido Caibar Schutel. Ele nasceu no dia 22 de setembro de 1868, lá no século XIX, e aqui temos os quadros de seus pais, né, Dona Rita Carolina, e o seu pai, Antero de Souza Schutel. Antes de Caibar Schutel, ele teve 3 irmãzinhas que morreram ainda bebês, Dartula, Maria e Adalgisa. Depois de Caibar, teve o Antero, que também viveu poucos anos. Enfim, Caibar Schutel, ainda pequeno, ele tinha uma paixão pelos seus pais, tinha um amor muito grande, gostava muito de estudar, e ele nasceu no Rio de Janeiro, né, não sei se eu comentei, mas ele nasceu na capital do Brasil, naquela época o Brasil Império, né, tínhamos o imperador Dom Pedro II, que iniciou, né, o desenvolvimento do país, incentivando o estudo. E no ano de 1877, quando Caibar Schutel já estava dos 8 para os 9 anos, ele perde os 2 pais, né, no mês de abril de 1887, desencarna o seu pai, Antero de Souza Schutel, e em setembro a sua mãe, a Dona Rita Carolina. Então, ele sozinho, já bem menino ainda, ele passou a viver sob os cuidados de seu avô, Henrique Schutel. O doutor Henrique Schutel, ele, aqui é uma foto dos pais, né, a notícia, né, dos falecimentos, e quando fizemos a pesquisa, né, encontramos os relatos sobre os falecimentos dos pais de Caibar. E como eu ia dizendo, ele passou aos cuidados do seu avô, Henrique Schutel. Henrique Schutel, um médico suíço, foi um dos colonizadores da cidade de Desterro, que atualmente é Florianópolis, né? Naquela época, até o Brasil se tornar república, se chamava Desterro, né? E foi o segundo marido da Dona Maria da Glória de Souza. Dona Maria da Glória de Souza era avó consanguínea de Caibar Schutel. Ela era casada com o seu Francisco Machado de Souza, um português militar, que quando desencarnou, a Dona Maria da Glória veio a se casar com o Dr. Henrique Schutel. Daí o sobrenome de Caibar, Caibar de Souza Schutel, né? Ele pegou Souza do seu avô consanguíneo e Schutel do seu avô de criação. Então, o pequeno menino Caibar Schutel, sozinho, né, com seu avô, que gostava muito de estudar, ensinou inclusive outros idiomas, ele conseguiu matricular o seu neto
no Colégio Dom Pedro II, o primeiro colégio do Brasil, muito conceituado até hoje, né? E era a menina dos olhos, né, do Dom Pedro II, que Dom Pedro II estava sempre ali, inclusive encontrou com Caibar Schutel várias vezes, certamente, nos momentos em que haviam missas, haviam comemorações, ou no período de exames, de provas, Dom Pedro II sempre tinha um cuidado muito especial de acompanhar as atividades do Colégio Dom Pedro II. Só que Caibar Schutel ficou ali até o segundo ano. Ele queria mais, ele queria trabalhar, ele queria viver a vida. E ainda por intermédio de seu avô, ele conseguiu um trabalho na farmácia Granado. E pelo endereço que nós localizamos na rua 1º de Março, no Rio de Janeiro, esse endereço ainda existe, ainda é a farmácia Granado, que ainda muitos conhecem, né? Uma indústria de cosmético, né? Bastante conhecida, né? Sabonetes, cremes, né? E ali é onde Caibar Schutel começou a sua profissão. Ele começou a aprender, ele começou como prático de farmácia e logo se tornou assim um profissional muito qualificado. E a gente já percebe o homem Caibar Schutel, né, o menino já se tornando homem, cuidando do ser humano, né, cuidando da saúde do ser humano. Então, o seu contato já com o ser humano já era desde muito jovem, né? As crianças começavam a trabalhar bem cedo, né, praticamente. No dia 10 de outubro de 1885, o jornal O País publicou o falecimento do avô de Caibar Schutel, o Dr. Henrique Schutel, estava lá com 80 anos, né? Faleceu de marasmo senil. E dali, Caibar Schutel, com 17 anos, ele decide ir embora do Rio de Janeiro. Então, de 1885 até 1891, ele passa pelas cidades de Piracicaba, de Itápolis e de Araraquara. Em todas essas cidades, ele trabalhou em farmácias, né? Tanto em Piracicaba, nós localizamos, trabalhou na farmácia do senhor Castro, em Itápolis ele fundou uma farmácia também, em Araraquara nós localizamos, né, registros de imóveis, né? Ele comprou imóvel em Araraquara, já em 1892 nós temos o registro de Caibar em Araraquara, onde ele trabalhou também numa farmácia do senhor João Batista Raia, que também, coincidentemente, é uma rede de farmácia bastante conhecida no Brasil, né? Esse seu João Batista era um desses familiares, né, que desenvolveu o comércio a farmácia, né, desenvolveu nesse ramo. E Caibar Schutel, tendo trabalhado algum tempo com esse farmacêutico, ele sai, trabalha em outras atividades, e em 1896 ele se transfere para Matão. Só para quem estiver acompanhando entender, Matão ainda era uma vila, distrito de Araraquara, a uns 30 quilômetros, né, fica 30 quilômetros daqui de Matão, e Caibar Schutel veio morar, né, nesse vilarejo. Isso decorrente de uma epidemia de febre amarela, que dizimou muitas pessoas, então foi natural, né, muitas pessoas irem morar distante de Araraquara, porque realmente estava muito violenta a epidemia de febre amarela. Então, na cidadezinha não, na vila de Matão, Caibar Schutel se desenvolveu, né, como farmacêutico, né, chegou a abrir uma farmácia, a cidade se tornou um município em 1898, e Caibar Schutel entrou para a política. Então, ele foi um dos primeiros vereadores da cidade, tanto que quando os vereadores elegeram o primeiro intendente, né, seria o chefe dos vereadores, Caibar Schutel foi o primeiro intendente, né? E hoje, na prefeitura, aqui na cidade, ele é reconhecido como o primeiro prefeito da cidade, que naquela época não tinha esse cargo, era o intendente, né? Que tinha essa mesma função do prefeito, acho que era o cargo máximo do município, né? Caibar Schutel teve dois mandatos, né, de prefeito, a cidade ali crescendo, se desenvolvendo. E a gente precisa lembrar que Caibar Schutel, seguindo o exemplo de sua mãe, que era muito religiosa, lia muito a Bíblia,
Caibar Schutel era católico fervoroso, ele acompanhava as missas com muita disciplina, estudava a Bíblia, tinha muita amizade com os padres, né? Tanto que aí temos a foto de um padre, Antônio Cesarino. Encontrei essa foto por se tratar de um padre que teve um trabalho grandioso na cidade de Araraquara, tem histórias bastante interessantes relacionadas a ele, e na época em que Caibar Schutel se tornou espírita, tiveram algumas desavenças, mas no final, quando o padre foi embora da cidade, ele deu de presente para Caibar essa Bíblia, cuja capa nós estamos exibindo aqui, né? Está inclusive no Memorial Caibar Schutel, que conta em detalhes a história de Caibar. Mas, muito bem, nós vamos seguindo, já entrando no século XX, e nós temos que lembrar que nesse período, Caibar Schutel, ele reclamava de sonhos com seus pais, era aquela reclamação de quem tem um encontro muito valioso, muito emocional com seus pais, mas que quando ele acordava, ele estava aqui nesse mundo e não entendia como ele tinha sonhos tão verdadeiros. E ele não conseguia respostas, né? Os padres não davam uma resposta que ele pudesse se convencer. E nesse período ele fez amizade com dois senhores, o seu Quintiliano José Alves e o seu Calixto Nunes. O seu Calixto, a gente ainda tem um quadro dele aí, uma imagem, do senhor Quintiliano nós não temos. Mas esses dois senhores, eles realizavam reuniões com comunicações de espíritos. Não conheciam o espiritismo, não sabiam o que era o espiritismo, mas por conta de terem a mediunidade, ocorrer a manifestação, eles faziam reuniões, mas estavam inclusive deixando de realizar porque as reuniões eram improdutivas, né? Os espíritos vinham e queriam resolver questões familiares, ou traziam questões relacionadas a dívidas, e muitos deles pediam missas, né? Então, isso é o que é bastante interessante, que eles relatam que eles, às vezes, se cotizavam e pagavam as missas que os espíritos pediam, né? E isso ficava caro, né? Mas nessa experiência, né, com essas reuniões, com comunicações frívolas, né, que se não tinha um objetivo, não tinha um propósito, Caibar Schutel começou a perceber que existia algo mais. Aquelas manifestações eram muito interessantes, muito verdadeiras, e com isso, Caibar Schutel passou a admitir essa possibilidade diante dessas experiências. E quando ele recebeu ainda de um amigo um exemplar do periódico O Reformador, que é um órgão publicado pela Federação Espírita Brasileira, né, desde o século XIX até hoje também, ali Caibar Schutel teve a oportunidade de entender que existia uma doutrina que falava sobre a comunicação de espíritos, e dali ele começou a se convencer que aqueles sonhos que ele tinha com seus pais eram, na verdade, encontros espirituais, né? Que a sua mãe certamente o assistia de onde estivesse, uma proximidade pelo amor muito grande, né? Isso que muitos de nós experimentamos, às vezes não entendemos o porquê. Naquela época foi assim que sucedeu com Caibar Schutel, e ele se interessou, adquiriu as obras básicas de Allan Kardec, estudou em profundidade, juntamente com seu grupo, e dali passaram a realizar reuniões ali já com uma organização. Já tinha o livro dos médiuns, que falava sobre, explicava sobre as comunicações com os espíritos, falava sobre a mediunidade, explicava tanta coisa que eles faziam parecer como brincadeira, mas que tomaram esse caráter de seriedade, e o grupo foi se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, adquirindo a ira dos religiosos, que não aceitavam que existisse outras doutrinas, né, de pensamento religioso que não a deles. Até que, em 1905, Caibar Schutel e os seus companheiros oficializam a criação do grupo espírita Amantes da Pobreza. Esse foi o primeiro grupo fundado aqui na região, primeiro aqui de Matão, fundado em 15 de julho de 1905.
Nesse ano de 1905, muitas coisas ocorreram, inclusive em curto espaço de tempo. A gente vê, 15 de julho, eles oficializaram a criação do grupo, e no dia 15 de agosto, Caibar Schutel fundou o jornal O Clarim. Mas antes eu preciso falar sobre esse jornal Alvião. Como Caibar Schutel estava convencido das ideias espíritas, ele queria muito que as pessoas também conhecessem o espiritismo, entendessem as ideias espíritas, mas em todos os jornais, nas gráficas que ele ia, sempre tinha alguém que conhecia o padre e não tinha condições de ele produzir nada. Então, através de um amigo desse jornal aí, o Alvião, da cidade de Taubaté, aí do Vale do Paraíba, ele começou a publicar um jornal, o Clarim, né? Esse jornal que foi fundado em 15 de julho, 15 de agosto de 1905, né? E voltando um slide, né? Essa prensa, Caibar Schutel acabou comprando do jornal Alvião, porque o Alvião não suportou as pressões, que também tinham pressões religiosas muito grandes, não sobreviveu na cidade de Taubaté, e Caibar Schutel comprou essa prensa e levou para Matão para começar a produzir o jornal em Matão. Mas os primeiros exemplares saíam a 400 quilômetros aqui de Matão, que é a cidade de Taubaté. Pois bem, ainda em 1905, Caibar Schutel oficializa o seu matrimônio, seu casamento com Maria Elvira da Silva Schutel, Dona Mariquinhas. Essa única foto que temos da Dona Mariquinhas, ele levou a Dona Mariquinhas até a cidade de Itápolis, né, onde ela nasceu, se casou na cidade dela. Ele já vivia maritalmente, né, com a Dona Mariquinhas, e viveram uma vida de muito trabalho, de muito amor. Ela viveu até 2 anos depois da morte de Caibar, né? Mas ela teve muitos problemas de saúde e por isso ela não aparece. A única foto que temos da Dona Mariquinhas é essa, mas foi aquela colaboradora que estava sempre ao lado do seu marido, ajudando a cuidar dos pobres, ajudando no centro espírita, em tudo que ela pôde, Dona Mariquinhas esteve presente. Nós vamos já saltando para 1911 e que nós vamos destacar o primeiro livro editado por Caibar Schutel. É um livro de polêmica religiosa. Eu sempre comento que hoje em dia, quando a gente entra na internet, numa livraria, né, seja física ou virtual, é difícil alguém procurar uma polêmica religiosa. Mas nessa época era o que predominava, principalmente aqueles que queriam fazer o espiritismo avançar. Eles tinham que trazer as ideias espíritas e acabava acontecendo dessa forma, na forma de polêmicas que ocorriam normalmente por intermédio dos jornais. Esse livro, por exemplo, Espiritismo e Protestantismo, foi uma disputa, uma polêmica que ocorreu num jornal de Rio Claro, uma cidade a 100 e poucos quilômetros aqui de Matão, em que esse senhor, né, o professor Faustino, um protestante, e eu aprofundei um pouco na vida desse senhor, consegui encontrar dados sobre a sua vida. Ele era conhecido como Doutor Bota-a-Mão, porque ele tinha um magnetismo tão poderoso de cura que ele era conhecido como Doutor Bota-a-Mão, porque quando estava em transe, ele realizava curas miraculosas. Mas isso, a pessoa que não estudou o espiritismo, não conheceu a mediunidade como explicada por Allan Kardec, acaba realmente se complicando, e foi um pouco o que aconteceu com o professor Faustino. Ele viajou todo o Brasil e sempre procurando realizar curas, mas aí teve alguns problemas que a gente não vai entrar em detalhes. Mas, enfim, ele se tornou protestante e começou a atacar o espiritismo. E para Caibar Schutel, quem falava mal do espiritismo, Caibar Schutel ia linha por linha, ele explicava, ele se justificava com coragem, com determinismo, com raciocínio. Ele sempre levava a ideia espírita dessa forma, que era muito conhecido naquela época. Nós vamos agora para 1913, que temos uma foto aqui bastante interessante, né? Caibar Schutel no centro da foto, praticamente no centro,
e seus companheiros. Até uma criancinha ali, todos com o jornal O Clarim na mão. Sempre no dia de finados, eles produziam uma quantidade a mais de jornal e levavam no cemitério. E com o objetivo de entregar o jornal gratuitamente para aquelas pessoas que iam ali chorar os seus parentes mortos. Eles entregavam um exemplar do jornal Clarim, certamente recheado de explicações sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, e era uma forma dele divulgar o espiritismo. Essa prática ela se tornou tão comum entre os espíritas que ela passou a ser utilizada por espíritas de muitas cidades do Brasil, em especial em São Paulo, né? Eles mandavam lotes de jornais do Clarim, na época de finados, para serem distribuídos nos cemitérios, né? Tanto que encontramos uma notícia, né? Nesse ano mesmo, de 1913, o delegado Rude Ramos, ele apreendeu lotes do jornal, criou uma dificuldade, mas assim como Allan Kardec também passou por esse tipo de problema, a doutrina acaba se multiplicando, né? Porque as pessoas começam a se interessar, né? Tem a curiosidade das pessoas e começam a entender um pouco mais das ideias espíritas. Enquanto isso, o Clarim ia crescendo, se desenvolvendo, noticiando, né? Sempre quando iniciava algum grupo espírita, né? O Clarim estava ali noticiando, sempre trazendo respostas aos padres ou respostas aos religiosos que contradiziam as ideias espíritas. Caibar Schutel trazia, e outros articulistas muito inteligentes, traziam também explicações muito interessantes. Então, era um jornal vibrante, né, que estava indo para todo o Brasil, sobreviveu com muitas dificuldades, e aí a gente percebe a força desse grandioso espírito, Caibar Schutel, que conseguiu juntar, arregimentar um grupo de amigos, de seguidores, que até hoje ainda produzem um jornal, que a editora está ali em funcionamento. Temos aí nessa imagem, né, a farmácia, que foi o ganha-pão de Caibar Schutel, né? Aqui uma imagem da farmácia nos anos 20, e aqui agora, mais recentemente, né, a farmácia não é mais do grupo, né, do Clarim, foi passado para outros donos, mas ainda chama-se Farmácia Schutel. Aqui, Caibar Schutel, dentro da farmácia, né, a sua época, provavelmente nos anos 20, e a gente precisa lembrar que Caibar Schutel, além de um excelente farmacêutico, né, a gente sempre fala que o farmacêutico naquela época tinha meio que uma missão de médico, né? Não era só farmacêutico, ele curava, ele fazia curativos, aviava receitas, ele conhecia sobre homeopatia, sobre oftalmologia, ele tinha muito conhecimento, e esse conhecimento ele entregava àquele que precisava, não somente aqueles que podiam pagar, mas nos finais de semana, como uma cidade bastante rural naquela época, Caibar Schutel pegava sua charrete e ia nas fazendas para prestar serviço de farmácia aos trabalhadores, né, que sábado normalmente não se trabalhava, ele ia prestar o seu serviço. Então, muitas vezes ele levava medicamentos gratuitamente, aplicava passes, às vezes tem relatos bastante interessantes de atendimentos que ele fazia, pessoas que tinham obsessão, enfim, ele ia nas farmácias, nas fazendas e atendia esse povo. Outro local que Caibar Schutel frequentava muito eram os presídios, principalmente aqui em Matão, em Araraquara. Tem aí uma foto de um evento, né? Eles organizavam, às vezes, eventos que tinham os presidiários, os guardas. Ele levava uma palavra amiga, fazia palestras, levava livros, levava doces, levava a sua atenção àquelas pessoas que já estavam, digamos assim, pagando pelos seus, às vezes respondendo pelos seus erros, pelas suas consequências de atos, né? Mas é interessante que o Caibar Schutel era tão respeitado que muitas vezes que
tinha algum presidiário dando trabalho, com algum problema que era considerado espiritual, o delegado deixava que Caibar Schutel levasse o preso até o centro espírita para tomar passe, às vezes passar por doutrinação, e voltava mais tranquilo, né? Mas a gente percebe um trabalho assim muito bonito, né? Generoso, né? De querer realmente ajudar o ser humano. Um outro detalhe importante, né? Que na cidade de Matão, pelo Brasil, né? Por muito tempo havia os trens de passageiros, e aqui em Matão tinha também a linha de trem, que era um outro lugar onde Caibar Schutel costumava fazer divulgação do espiritismo, né? Eles pegavam lotes de jornal e levavam na estação, entregava para os passageiros, ou colocavam nos assentos vazios. Enfim, os trens daquela época foram também colaboradores na divulgação do espiritismo. Aqui consegui uma foto aérea, por sorte colorida, do terreno de Caibar Schutel viveu. Então, temos aqui a redação, onde hoje é o memorial, na esquina, a farmácia, né? E na outra ponta, o centro espírita que ele construiu. Atrás, né, lá no fundo, tinha um descampado, né, umas árvores, e ali Caibar Schutel construiu uns barracos para poder fazer atendimentos, né? Então, naquela época, tinha muitas pessoas sem teto, ou pessoas largadas no mundo, e muitos que adoeciam, Caibar Schutel ajudava, ele até tentou criar um hospital, né? Ele, na verdade, foi o iniciador do hospital da cidade, mas é um trabalho bastante difícil e dispendioso. Mas no fundo de sua casa, nesses barracos, ele dava o atendimento possível, oferecia inclusive moradia, oferecia alimentos para as pessoas, né? Então, a gente imagina, né, como é que a gente conseguiria imaginar isso hoje, né? Naquela época, existiam certamente muitos caibares, vamos dizer, né? Pessoas que ajudavam o próximo desinteressadamente e fazer o bem pelo bem, né? Tanto que Caibar foi considerado o pai da pobreza de Matão. Ele era muito querido pelos mais humildes, né? Aqui uma foto já bem amarelada, interessante também, que Caibar Schutel ia muito ao cemitério, e aqui pessoas, amigos, familiares, né? O seu chapéu ele colocou aqui, porque ele que bateu a foto, né? Ele adquiriu uma máquina fotográfica, porque ele assinava os periódicos espíritas e espiritualistas que eram produzidos na Europa, nos Estados Unidos, então todos com experiências de materializações, e Caibar Schutel queria também produzir esse tipo de imagem aqui no seu centro. Não temos essas imagens, mas ficaram vários registros, né, de Caibar Schutel com fotos dos cemitérios, fotos do seu grupo mediúnico, né? E ele tinha um costume de escrever os epitáfios, né? Escrevia as lápides das pessoas que desencarnavam, né? Então, aí eu usei um fundo, que é um fundo só para a gente entender, que é um fundo numa lápide, né? E a frase que ele criava para os seus amigos e pessoas conhecidas, né? Então, por exemplo, o seu Francisco Ferreira, que faleceu em 1917, ele escreveu: "O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus". Para a dona Carolina, que faleceu em 1918, ele escreveu: "O espírito é imortal. A morte não extingue a natureza íntima do ser. A alma continua a viver no mundo espiritual". E no túmulo do seu amigo Gregório Perche, ele escreveu: "O espírito vive sempre, é imortal". Então, é um hábito que Caibar Schutel tinha, a gente acha interessante, ele ajudava as pessoas, inclusive, que ele nem conhecia bem, às vezes a pessoa estava doente, estava em estado terminal, ele ajudava a pessoa até no momento que morria, ajudava na hora do enterro, ele acompanhava o enterro, e inclusive escrevia os textos dos seus epitáfios, né? Aqui, como eu disse, né, Caibar Schutel sendo fotografado nas reuniões mediúnicas, né, bastante interessantes.
E a gente precisa destacar que em 1925, né, como disse Caibar Schutel, assinava periódicos de outros países, e muitos deles eram traduzidos e compunham o jornal Clarim. Mas já não tinha mais lugar para onde colocar tanta matéria, e um desejo que Caibar Schutel tinha, certamente, era de produzir um outro periódico, né, uma revista, que pudesse atingir um outro público e tratar, acima de tudo, das questões científicas do espiritismo, das experiências. Então, pelo contato que ele tinha, né, ele teve contato com Leon Denis e outros estudiosos da espiritualidade, como Alfred Russel Wallace, que falou sobre evolução, magnetismo, o francês Charles Richer, que foi prêmio Nobel pela teoria da metapsíquica, o italiano Ernesto Bosano também carteava, né, com Caibar, trocavam correspondências, né, que falou muito sobre paranormalidade e metapsíquica, e também o inglês Arthur Conan Doyle, que era espiritualista, mas uma pessoa muito respeitável, um estudioso da espiritualidade muito expressivo. Ele, com a ajuda de um amigo, ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo. E tem um amigo, o senhor Luiz Carlos de Oliveira Borges, que era filho de um barão da cidade de Dourado, tinha muitas posses e muito afinado com o trabalho de Caibar Schutel, do Espiritismo. Ele ajudou Caibar Schutel a lançar e publicar a Revista Internacional do Espiritismo. Daí a gente entende, né, por que RIE, Revista Internacional do Espiritismo? Porque naquela época era fluente as matérias vindas de outros países. Até trazendo uma das páginas, né, da RIE, né, a gente vê as histórias, né, com imagens, né, que às vezes tinham aparições, e sempre traduzidas para o português, né? Então, um periódico que fez um sucesso muito grande entre os espíritas, e certamente foram os primeiros estudos de muitos que adentraram o espiritismo, conheceram por intermédio desses periódicos. Em 1928, nós destacamos que Caibar Schutel escreveu talvez a obra mais conhecida, mais procurada, mais estudada, que é o Parábolas e Ensinos de Jesus. Essa edição, uma das primeiras, da primeira edição, né, de janeiro de 1928, inclusive autografada pelo próprio Caibar Schutel. Ali tem explicações das parábolas, né? Então tem a parábola e a explicação das parábolas por Caibar. Então, muitos que fazem evangelho no lar acompanham também parábolas e ensinos de Jesus, porque trazem ensinamentos e bastante material para a reflexão e o entendimento dos evangelhos. Aí nós já vamos saltando para 1936, quando Caibar Schutel divulgou o espiritismo pelo rádio, né? Muitos disseram que Caibar foi o primeiro, não, ele foi o primeiro a divulgar o espiritismo pelo rádio na região, né? Então, na rádio PRD4 de Araraquara, Caibar Schutel, inspirado pelos divulgadores do espiritismo no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, os seus companheiros ali que já divulgavam o espiritismo pelo rádio, incentivaram Caibar Schutel a fazer também divulgações, e ele conseguiu levar ao ar 15 palestras, né, que chamavam conferências radiofônicas, né, que eram intituladas como neo-espiritualistas. Então, como essas conferências eram escritas, né, o Caibar Schutel lia, né, ao ar, esses textos foram transformados num livro chamado Conferências Radiofônicas. Muito interessante pela atualidade, né? A gente lê textos, quando a pessoa escreve bem, com convicção, com razão, com amor, parece que essas palavras servem para sempre, né? A gente lê um livro desses, parece que está falando da atualidade, né? De tão interessante e atual que é a escrita de Caibar. Essa provavelmente é a última foto de Caibar Schutel, também no cemitério, aqui da cidade de Matão. Aí ele já chegando perto dos 70 anos, no final de 1937, porque no ano de 1938, já no mês de janeiro, ele começa a ter problemas de angina, né, problemas cardíacos,
E no dia 30 de janeiro de 1938, Caibar-Schutel desencarna. E tem alguns dados interessantes relacionados à morte de Caibar, né? O primeiro é que, enquanto o seu corpo estava sendo velado, ele deu uma comunicação por intermédio de um amigo médium, né? Não é uma coisa comum, né? A pessoa já desencarnar e dar uma comunicação, mas com Caibar-Schutel aconteceu, o seu corpo estava sendo velado, o senhor Urbano de Assis Xavier, seu amigo, recebeu, né, o espírito Caibar, pediu para que chamasse seus companheiros de trabalho, deu o recado, levou palavras de motivação, de carinho, mas ele fez uma recomendação para que não fizessem um túmulo suntuoso, né, luxuoso, como estavam conversando ali no velório dele. Ele recomendou para que fizesse um túmulo bem simples, e como já era do seu costume, né, escrever o epitáfio nas lápides, ele pediu para que escrevessem o dele. Então ele ditou, né, essa frase que está no seu túmulo: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então, essa frase muitos conhecem, né, que é a frase de Caibar-Schutel, onde ele, vamos dizer assim, expressa o sentido da sua vida, né? Que desde o momento em que ele começou a divulgar, conhecer a imortalidade da alma, ele começou a divulgar e a levar para os 4 cantos do Brasil e do mundo, né? O Clarim, a Revista Internacional, chegaram até a serem representadas na França, inclusive em um congresso de 1925, os periódicos foram representados. Então, por toda essa expressão de amor à doutrina, Caibar-Schutel, ele se eterniza. Por quê? Ele continua ainda trabalhando, né? Isso diante de vários relatos que nós temos, né, na Federação Espírita, em vários outros lugares onde Caibar-Schutel deu o ar de sua graça, né? Espiritualmente, ele continua, então, inspirando os trabalhadores do bem ao estudo do Espiritismo e, acima de tudo, seguindo Jesus como modelo e guia. Ele foi uma pessoa que, pelo seu trabalho, a sua humildade, que até convenceu os seus opositores, né? É uma pessoa que realmente merece ser lembrada, merece ser seguida pelos seus exemplos de amor a Jesus, de amor à doutrina espírita. Aqui ainda um detalhe, uma foto do enterro de Caibar-Schutel, ele pediu para que os seus companheiros não se vestissem de negro, né, de não se enlutassem, né, que queriam que todos estivessem com roupas claras, assim como o seu próprio caixão, para que não associassem a escuridão à morte, porque a morte não existe, né? Então, é isso, nós vamos então encerrando a nossa preleção da noite, esperando que os amigos possam ter entendido, que possam ter sido tocados por essa história maravilhosa desse grande espírita que leva o nome, muitos centros espíritas levam o seu nome e agora conhecem um pouco mais da sua história. Então, eu vou passando a palavra para o Valmir e nós vamos então agradecendo mais uma vez pela possibilidade de estarmos juntos. Então, fica a minha gratidão e passo minha palavra ao nosso querido Valmir. Davi, você pode fazer a prece, então? Aí depois a gente faz o fechamento. Claro, claro, podemos fazer sim, podemos fazer. Eu costumo, sempre quando me pedem, eu trago uma carta a Jesus, escrita por Caibar. Então, é uma prece feita por ele, e é muito bonita, então ela fica como a nossa prece. Então, pedindo a todos que fechem os olhos, né, possam imaginar a figura do Mestre Jesus no nosso lar, no nosso coração, e nós vamos iniciar a prece
denominada Carta a Jesus, por Caibar Schutter, que diz assim: Meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências. Preenche as minhas falhas. Enche os meus claros com o teu beneplácito e não permitas que pelos meus defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou teu discípulo e te amo como o cão fiel ama ao seu dono. Sou criança ignorante. Tem compaixão de mim. Abençoa a todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam e dá-lhes forças para que operem comigo o teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço, Senhor, por teu intermédio, e a quem amo e adoro, se guardo o teu preceito. Assim seja.